Nós já praticamos juntos formas diferentes de construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. Eu mostrei para vocês nos 2 últimos vídeos publicados, e caso você não saiba do que eu estou falando, vou deixar aqui no alto cards para você se inteirar do assunto. E, através deles, nós já descobrimos as técnicas, as estruturas que são básicas para qualquer frase em inglês que você for formar, seja ela afirmativa, negativa ou interrogativa. Mas fica aquela dúvida, certo, eu sei de tudo isso, mas como eu posso ganhar mais traquejo na hora de formar essas frases? Como eu posso ganhar mais facilidade na hora de fazer isso? E na aula de hoje, vamos retomar esses assuntos referentes à ordem das estruturas em cada frase, como identificá-las e como torná-las mais rápidas na sua mente, para que você forme as frases cada vez com mais leveza, tranquilidade e segurança. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bacana te ver por aqui novamente. Eu peço que, caso você goste deste conteúdo, por favor, compartilhe com um amigo, deixe um comentário ou também inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade que vem por aí. Vamos então a estas frases com suas estruturas para pegar mais facilidade na hora de montá-las e colocá-las em prática. Hoje eu vou utilizar 2 sites diferentes para nossa referência. Um deles eu já usei nos outros vídeos e o outro é completamente novo para nós. Vou apresentar tintim por tintim para vocês. Vamos comigo? O primeiro site que eu tenho para mostrar para vocês é aquele já conhecido, chamado English-Hilfen, site alemão. Na aba esquerda nós temos os tópicos possíveis, entre eles explicações gramaticais, com os mais variados temas. Temos também exercícios para treinar gramática, dividido por temas, assim como as explicações, elementos para download. Então, é uma vasta gama aí para poder explorar, de acordo com as necessidades de estudo que você tiver. Nós vamos ver agora esta página de explicação deles, referente a expressões de local e tempo nas frases. Vamos olhar juntos esta primeira aqui, que diz I have breakfast in the kitchen. Assim como eu mencionei nos últimos vídeos, a ordem das frases afirmativas será o sujeito, o verbo, o objeto, que é o que complementa a ação do verbo. E agora, esta página de explicação traz alguns elementos novos, que são as expressões de local e de tempo. Então, o local explorado aqui neste exemplo é in the kitchen. Perceba que a ordem desta expressão na frase é lá no final, por último. E isso vai se dar em todas as frases em que nós formos explicar o local em que algo acontece. Vejamos o segundo exemplo. They play handball in the gym. They play handball in the gym. Mas a frase não acabou por aí. Ela ainda tem mais um elemento no fim, que é every Monday. Então a frase completa é They play handball in the gym every Monday. Percebemos que o tempo, o momento em que algo acontece, vai após parte da frase final, que é o local em que esta ação se dá. Então, essa aí é uma frase com 2 elementos extras, fora o que nós já tínhamos visto, que é a ordem básica de sujeito, verbo, objeto. E temos outros exemplos também, aqui para baixo, que é My friend is swimming in the pool. Este exemplo é bastante interessante porque nos falta o objeto. Nos falta o objeto. Isso tem a ver com a transitividade do verbo. Nas aulas de língua portuguesa, eu me lembro que nós trabalhávamos com verbo transitivo direto, indireto, verbo que precisa de complemento, não precisa. Não é necessário ficar sabendo desse tipo de coisa pro entendimento do inglês. Eu acredito que é muita complicação para algo que deve ser mais simples, em termos de entendimento, para facilitar o entendimento de todos. Não compliquemos. O que eu posso dizer é que este verbo swim
swim, ele não necessita de um complemento. Ele pode ser usado sozinho porque a ação dele, swim, ela é uma ação que se pode entender sem que nada complemente isso. Por isso, podemos dizer my friend is swimming in the pool. Neste último exemplo, temos algo diferente. Vejam comigo. Every Saturday, Peter watches TV at home. E aqui embaixo nós temos a explicação do motivo desta expressão de tempo ter aparecido lá no comecinho da frase e não no final. Vamos ler juntos o motivo. E aí eu vou explicando para vocês. Definite expressions of time can also go at the beginning of the sentence if they are not the main focus in the sentence. If you are in doubt, put it at the end of the sentence. It's more likely to be right. O que é uma expressão definida de tempo e por esse motivo ela pode aparecer no começo da frase se não for o foco principal desta frase. Já se houver dúvida, a recomendação é que se coloque sempre no final, porque a chance de você estar certo é muito maior. Então fica essa dica aí para nós, de não se preocupar tanto em pensar, é uma expressão definida, não é definida. Isso, mais uma vez, são nomes para partes das frases e na prática isso não faz tanta diferença. O que nós precisamos lembrar disso é que as expressões de local e de tempo são sempre colocadas no final da frase após o objeto. Essa é a melhor forma de se memorizar. E se eventualmente você ver uma expressão de tempo lá no comecinho, você já sabe o motivo. Ok? Vamos então à prática. Eu vou colocar para vocês agora um site diferente que nós podemos usar para praticar estas expressões de tempo, de local e a ordem em geral das frases que vai nos dar maior rapidez de pensamento. E o site se chama Live Worksheets. Vou mostrar. Aqui temos ele, Live Worksheets. Vou depois mostrar como vocês podem pesquisar por tema, mas eu já pesquisei para nós e temos aqui Sentence Word Order. Arrange the words into correct sentences. Pay attention to your spelling. Don't forget capital letters and full stops. O enunciado chama a atenção para o spelling, que é a forma como nós escrevemos as palavras. Muitas vezes nós acabamos errando na hora da escrita por esquecer um S, um T, um apóstrofe, coisas que nós às vezes deixamos passar batido. Então vale o lembrete de prestar atenção nisso. Capital letters é a letra maiúscula, full stop, ponto final. Muito importante sempre usarmos para escrever as frases da melhor forma possível. Então, lendo number 1, by train, every day, Stephen to work goes. Começamos com o subject. Quem faz o quê? Stephen, verbo, goes to work by train every day. Vejam que by train complementa a ideia do verbo, da ação, e o every day é aquela expressão de momento, quando algo acontece, every day. Are making toys we for all the children. Sujeito, we. Are making, nosso verbo, a ação, toys, for whom? For all the children. Aqui o nosso belíssimo objeto que completa a ideia da ação. Number 3. Soccer play during the break, Alex and Sasha. Subject, Alex and Sasha. Play what? Play soccer during the break. É o momento em que isso acontece. É o momento em que eles realizam a estação de brincar, de jogar futebol, certo? Vão notando junto comigo essa facilidade que vem surgindo na hora de formar as frases. Você vai identificando os elementos e vai escrevendo de uma forma mais natural, de uma forma mais leve, porque você já internalizou aquele processo todo que eu expliquei, não só nos últimos vídeos, mas agora há pouco também. Number 4. A new TV set my father us bought. Nós já temos um verbo no passado, hein? My father
nosso sujeito. Bought, verbo no passado. Us, a new TV set. My father bought us a new TV set. Lembrando que esse us, ele remete a nós, porém como está no objeto, nós não podemos dizer we. Nós temos de dizer us. É uma palavra que faz parte do objeto, certo? São os object pronouns. All the family married to the party, invited. Mais um no passado. Diferença é que aqui é um verbo regular. Invited. Mary invited. Invited who to the party? All the family to the party. Number 6. From Australia, a letter Sam sent. Então, nós podemos dizer que a frase vai começar com Sam. Sam sent a letter from Australia. For my brother made the tailor a suit. Então, estamos falando do tailor. The tailor made a suit for my brother. Temos aqui o sujeito, o verbo, o complemento, que faz parte do nosso objeto. All her friends cooked a delicious meal, Tal for. Tal, cooked, mais um verbo regular no passado. A delicious meal for all her friends. Notem a estrutura que se repete em todas as frases. To the beach go my friends and I every weekend. My friends and I go to the beach every weekend. Every weekend. Notem aqui o uso da expressão que fala sobre o momento em que algo acontece. Every weekend foi lá para o final. É todo final de semana. In England, lives in an apartment, the family in a big city. The family lives in an apartment in a big city in England. Percebam que aqui houve bastante complemento. Então, primeiro, in an apartment, in a big city, in England. Então, é sempre do menor para o maior, certo? An apartment in a big city in England. Aí foi a ordem das informações, ok? Podemos corrigir. Isso é uma coisa que eu gosto muito desse site. Temos as opções de check my answers, para conferir apenas, e email my answers to the teacher. Se você tiver um professor particular ou um professor de escola em que você frequenta um curso, de repente, você pode enviar as respostas para ele. Porém, agora vamos clicar em check my answers. Aqui, tudo verdinho, nós temos a correção, 10 de 10. E como eu falei para vocês antes, todas as frases que nós fizemos aqui juntos seguiram a mesma estrutura do sujeito, do verbo, do objeto, que tem o complemento da ação de cada frase, certo? E agora fazendo, a gente pega mais um traquejo, mais uma leveza aí com as frases. Vou mostrar para vocês como é esse site do Live Worksheets. Clicando aqui para voltar ao início, nós temos a página inicial em que os professores postam as atividades. Nem todas elas são em inglês, isso é importante de nós lembrarmos. Algumas são em espanhol, em francês. Então você precisa ser bastante direto no que você precisa achar para que ele te dê o material. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Simple Present. Imagine que esse é o meu objeto de estudo do momento. Olhem só que bacana. Temos aqui, vou clicar nesta que eu achei interessante. Simple Present Worksheet. Temos as alternativas clicáveis para você completar as frases, tá bem? Esse é um bom exemplo do que você pode fazer com o Live Worksheets. Se eu quiser, por exemplo, verbs, vamos ver o que ele me dá. Temos aqui
Past simple, para dividir em regular e irregular. Conjugações, cruzadinhas, complete as frases. Tem diferentes tipos de atividade, certo? Este site, ele precisa de uma peneira um pouco maior, porque, como ele é aberto e aceita diferentes inclusões, às vezes tem um errinho ou outro de digitação. Então, precisa ficar atento para, caso você pegue algum, entenda que foi ali algo que passou despercebido e que não é, na verdade, um erro de conteúdo. Muitas vezes acaba sendo de digitação mesmo, ok? Mas é uma opção super válida para vocês também encontrarem os worksheets autocorrigíveis que vão ajudá-los a estudar, certo? E por último, gostaria de mostrar para vocês agora, aqui no nosso English Hilfen, Questions and Answers Contrasted. Este tipo de atividade é o que vai trazer para você essa ginga com a língua, essa leveza. Por quê? Esse tipo de exercício vai te dar a frase afirmativa e pedir a frase interrogativa, ou a frase interrogativa e você tem que escrever a afirmativa. Isso faz o seu cérebro ter uma maior flexibilidade na hora de entregar o conteúdo, na hora de produzir. É por esse motivo que recomendo essa atividade. Vamos ver um exemplo juntos? It is a nice day. Eu tenho que transformar esta frase afirmativa em uma frase interrogativa. Indo então ao número 1. She is from Glasgow. Tenho que transformar em uma pergunta. Pergunta, coloco o verbo lá para o começo. Is she from Glasgow? E se eu quisesse formar uma frase negativa, eu diria então, she isn't from Glasgow. She isn't. Lembrando que isn't é a contração de is not, como nós já vimos anteriormente. Number 2. Are we in a team? O verbo que foi lá para frente volta para depois do sujeito. Então eu digo we are in a team. Se fosse uma frase negativa, poderíamos dizer we aren't in a team. Lembrando que o aren't é a contração de are not. They play volleyball. E eu tenho que transformar em uma pergunta. Eu não tenho mais o verbo to be. Percebam que o number 1 e o number 2 foi o verbo to be usado. Agora o verbo é diferente. No presente simples, que é o caso, quando não é o verbo to be, nós temos que usar o auxiliar, que é o do ou does. Do they play volleyball? E caso vocês tenham se esquecido de quando usar o do e o does, eu vou deixar escrito aqui para nós. Do será usado para I, you, we, they, enquanto o nosso querido auxiliar does será para a terceira pessoa do singular, que são os 3 pronomes he, she, it. Deixarei aqui no alto para podermos olhar. Então, they play volleyball. Do they play volleyball? They don't play volleyball. We don't play volleyball. Does she go to school? She goes to school. O verbo, ele fica conjugado, porque é uma frase afirmativa, porém, na hora de escrevermos a frase negativa, fica um pouco diferente. She doesn't go to school. Lembrem-se disso, pessoal. Quando temos o does, seja na forma negativa ou na forma interrogativa, o nosso verbo se mantém
base form. Já quando não existe o does, o verbo entra na conjugação. Então, por isso dizemos she goes. I have your phone number. Mais uma vez, não temos verbo to be. Então, auxiliar. I have your phone number. Do you have my phone number? I don't have your phone number. Do they repair cars? They repair cars. Se fôssemos colocar na forma negativa, they entra com o auxiliar do. Então, eu digo, they don't repair cars. You're old. Verb to be. Coloca ele lá na frente. Are you old? Frase negativa. Ah, you aren't old. Do you understand English? Frase afirmativa. You understand English. Se fosse negativa, you don't understand English. Is Henry his uncle? Frase afirmativa. Henry is his uncle. Negativa. Henry isn't his uncle. I am his friend. Am I his friend? Negativa. I am not his friend. Chegamos ao final desta atividade. Vamos dar uma clicada aqui em check para ver as respostas. Ah, olha lá, que bacana, hein? Na hora de transformar essa número 5 de afirmativa para interrogativa, eu fiz uma mudança de pronome. O pronome aqui era I. Eu coloquei you. Do you have my phone number? Imaginei que eu estava perguntando para outra pessoa. Mas aqui a atividade esperava que eu mantivesse o pronome mesmo. Do I have your phone number? Não previu uma mudança de pronome aí, que acontece muitas vezes na fala quando você vai se dirigir a uma outra pessoa. Você dificilmente faz uma pergunta para si mesmo, uma pergunta reflexiva. Do I have your phone number? A menos quando você está falando consigo mesmo, né? Sozinho, pensando alto. Mas por esse motivo que aqui saiu como errado. Tá bem, pessoal? Este foi o nosso exercício de perguntas e respostas. Eu mostrei para vocês também a forma negativa. E agora vamos para o encerramento da nossa aula. Vejamos então como podemos encerrar tudo que nós vimos no dia de hoje. Forming sentences in English. E pede uma pequena revisão, é aquela de subject, verb, object. E hoje nós vimos que após o objeto é possível colocarmos place and time. Eu agradeço a você que ficou até o final desta aula. Muito bacana ter você por aqui comigo. E eu peço que, caso tenha gostado desse conteúdo, deixe seu joinha e se inscreva também no canal. Logo teremos novidades na próxima semana, com vídeos novos, com conteúdos exclusivos, e você não pode ficar fora dessa. Foi muito bacana estarmos juntos e nos vemos no próximo vídeo. Thank you very much. Bye bye!